Olá, olá! Estamos aqui em mais um programa Apostila. Meu nome é Elizabeth e nós vamos hoje estudar um tema de direito empresarial. Já já a gente fala sobre ele. Mas vamos conhecer aqui também alguns amigos que participarão conosco aqui no programa. Esses amigos são da UNB. Vamos conhecê-los? Vamos lá, diga aí o seu nome, em que parte do curso que você está e o que você pretende fazer com esse curso de Direito. Bom, meu nome é Tainara, eu estou no primeiro semestre e escolhi fazer Direito porque eu pretendo ser advogada. Joia. Meu nome é Andréia, estou no primeiro semestre também, pretendo ser delegada. Tá. Eu sou o Eric, estou no terceiro semestre da UNB e estou, por enquanto, querendo advogar. Legal, diga. Eu sou o Fábio, estou no 12º semestre, terminando o curso e me preparando para fazer concurso para Procurador Federal. Eu sou o Rafael, estou no 2º semestre, com isso pretendo ser oficial de justiça. Tá certo. Bom, aqui no nosso programa também contamos com a presença via internet dos nossos amigos da PUC Minas Gerais. E aí, pessoal, está acompanhando a nossa aula? E já tiveram matéria de direito empresarial? Eu já tive, os outros alunos ainda não. Tá certo, mas conto com a presença de vocês hoje aí para a gente tratar de um assunto bem bacana. Vamos então agora conhecer um pouquinho mais do nosso programa, como é que ele funciona. São 3 blocos. E aí no nosso primeiro bloco, um momento expositivo, para que a gente converse um pouco melhor sobre o tema de hoje, que será estabelecimento comercial. Interessa para você que presta concursos, porque esse assunto sempre aparece em prova, mas interessa a você também que tem alguém na família com uma empresa, com uma sociedade e certamente vai precisar desse conteúdo aí ao longo do dia. No nosso primeiro bloco, então, é a nossa conversa sobre isso. No nosso segundo bloco, nós conversaremos a respeito aí das perguntas que os nossos convidados aqui presencialmente via internet farão para a gente, para aprofundar e para detalhar melhor o nosso conteúdo. E então, finalmente, no nosso terceiro bloco, o quiz jurídico. Perguntas sobre o tema de hoje para você testar os seus conhecimentos. E, claro, os nossos amigos que vieram para colaborar também vão participar. E aí, tudo bem? Posso contar com sua presença? Então, vamos começar a conversar sobre o estabelecimento. Do que nós estamos falando? Olha só. Nós estamos falando daquele conjunto de bens que fazem parte do estabelecimento. Ou seja, quando você entra numa lanchonete e você encontra lá a máquina registradora, o forno, o fogão, as mercadorias. Mas você também vê o nome que aparece na placa, eventualmente uma marca registrada. Tudo isso faz parte do estabelecimento. Então, todos esses bens que são organizados pelo dono do negócio. Cuidado! Estabelecimento não assume obrigações. Estabelecimento não é sujeito de direitos. Estabelecimento é apenas um conjunto de coisas. Claro que quando o empresário agrega o seu jeito de fazer essas coisas funcionarem, ele atribui um valor, uma organização, e é a isso que a gente chama de estabelecimento. Quem é que é o dono do estabelecimento? Pode ser o empresário individual ou a sociedade. Claro, hoje é mais comum ainda a sociedade. Então, é a sociedade X que é dona do estabelecimento. Ou o empresário individual, que é dono, que é titular do estabelecimento. Perfeito. Esse estabelecimento não pode ser confundido com o endereço. Veja, é claro que o endereço faz parte, é claro que agrega valor, mas o endereço é apenas o ponto, o lugar onde eu exerço a atividade. O ponto comercial, portanto, faz parte do que a gente chama de estabelecimento. Da mesma forma, quando nós falamos do título do estabelecimento, aquele nome que aparece na placa, isso também faz parte, tem valor econômico e é agregado ao estabelecimento. Também não podemos deixar de falar, se eventualmente a gente tem uma clientela envolvida, do que a gente está falando?
daquele conjunto de pessoas que tem uma relação de fidelidade com aquele estabelecimento. Veja, a clientela é um resultado do estabelecimento. Clientela não faz parte, entendeu? Na verdade, uma pessoa é cliente de algum lugar pelo conjunto do todo. É pelo preço, é pela mercadoria, é pelo lugar. Então, a clientela é um resultado do estabelecimento, não é um elemento do estabelecimento. Beleza? Então, esse conjunto de bens, durante muito tempo, foi chamado de fundo de comércio. Está aí uma palavra que, quando aparece em prova, você fica esperto, porque é sinônimo de estabelecimento. Fundo de comércio ou estabelecimento, a mesma coisa. Até aqui, tudo bem? Fácil? Joia. Agora, veja só. Se eu sou dona do estabelecimento, eu posso vender os bens isoladamente? Posso. Na verdade, os bens que fazem parte do estabelecimento, eles estão juntos por uma vontade do proprietário. E eu posso aliená-los isoladamente. Apenas o nome empresarial é que não pode ser alienado sozinho. O resto pode. É por isso que a gente costuma dizer que o estabelecimento é uma universalidade de fato. Por que não de direito? Porque se fosse uma universalidade de direito, só existe no conjunto, não pode ser dividido. O estabelecimento é uma universalidade de fato. E aí, tudo bem? Joia. Agora, e se eu quiser vender o estabelecimento inteiro, pacote fechado, posso fazer isso? Posso. A venda do estabelecimento inteiro é chamado de trespasse. Nome estranho, mas fica tranquilo, esse nome não aparece na lei, mas ele é usado tanto na jurisprudência como na doutrina. O que é trespasse, então? É o contrato de alienação do estabelecimento comercial. Quando eu vendo o estabelecimento inteiro, eu chamo de trespasse. Se eu dou em arrendamento ou em usufruto, isso não é trespasse. Tudo bem? E a pergunta é a seguinte: eu decidi vender o estabelecimento? Perfeito. O que eu tenho que fazer então? Que formalidades eu preciso fazer ou me prevenir para que essa venda seja eficaz perante terceiros? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é alterar o registro na junta comercial. Veja, a padaria estava no meu nome, eu vendo para o Eric. Eu tenho que alterar aqui a transferência desse estabelecimento? Ou a lanchonete estava no nome meu, com o meu sócio da minha sociedade, e eu estou passando para a sociedade dos meus amigos aí da PUC de Minas Gerais. Então, veja só, quando eu transfiro quem é o dono, eu preciso alterar isso na junta comercial. Numa linguagem mais técnica, nós fazemos a averbação na junta comercial, porque é uma alteração do registro. Agora, além da averbação, a gente precisa publicar no Diário Oficial do Estado. E aí, deu para entender? Então, olha, para que seja eficaz essa venda do estabelecimento, eu precisei primeiro averbar na junta comercial, alterar esse registro e logo em seguida publicar no Diário Oficial do Estado. Perfeito. Agora, tem uma terceira formalidade que a gente tem que conversar. Será que eu preciso notificar, avisar os credores? Cuidado, hein? Eu só preciso avisar os credores que eu quero vender o meu estabelecimento se eu que estou vendendo, o alienante, ele não tiver bens suficientes para saldar as dívidas que ele está deixando no negócio. Vou voltar, olha aí. Só preciso buscar a concordância dos credores quando o vendedor, veja, inclusive com o produto da venda, não tem dinheiro suficiente, patrimônio suficiente para saldar aquelas dívidas
que ele deixou no estabelecimento. Na verdade, essa garantia é porque o vendedor pode ser atingido patrimonialmente, para evitar uma venda simulada. É para isso que eu tenho que saber se ele tem ou não bens suficientes. Agora, cuidado, como é feita essa concordância? Como é que a gente busca isso? Eu vou precisar fazer uma notificação aos credores. Essa notificação não precisa ser judicial, pode ser extrajudicial ou judicial, tá tudo bem. E aí, os credores têm 30 dias para se manifestarem. Se eles ficarem quietos, a gente vai entender que eles concordaram. Então, veja, a concordância não precisa ser expressa. A concordância pode ser tácita. E aí, ficou claro? Então, olha, sempre a averbação e sempre a publicação no Diário Oficial do Estado. A concordância dos credores só é necessária se o alienante, se o vendedor não tem bens suficientes. Então, você que vai comprar uma empresa, normalmente você só verificaria o balanço, as certidões negativas, mas veja que você tem que observar mais uma coisa. Se quem está vendendo o estabelecimento corre o risco de não ter patrimônio suficiente, você precisa exigir a notificação de todos os credores. Aí você fala, e se eu não fizer isso? Puxa, se você não fizer isso, o maior risco que você corre é que esse negócio seja ineficaz. Quando? Olha só, imagina que um credor não foi notificado e não concorda. Credor barraqueiro, sabe, que não quer deixar para lá. Ele pode, só pelo fato de não ter sido notificado, pedir a falência do vendedor. Não precisa estar a dívida vencida. Ele pede a falência, meus amigos, olha só, por causa de atos de falência. Está lá no artigo 94, inciso 3º, a linha C da Lei de Falência. Artigo 94, inciso 3º, a linha C da Lei de Falência. Então, veja que eu fico na mão desse credor descontente, infeliz com a venda que eu acabei de fazer. Então, cuidado, sempre averbação, sempre publicação. E se ele não tiver bens suficientes, ele quem? O vendedor, eu preciso da concordância, pode ser expressa, pode ser tácita, dos credores. Beleza até aqui? Fácil? Joia. Agora, uma vez que eu venda o estabelecimento, resolvido, fiz todas as formalidades, a pergunta é a seguinte: quem é que vai responder pelas dívidas que foram contraídas antes da venda? Será que quem compra a empresa vai assumir automaticamente as obrigações? Ou será que o vendedor continua responsável pelo que ele contratou e o comprador pelas novas obrigações? Então, veja que isso não era disciplinado até o nosso Código Civil de 2002. Até 2002, isso dependia do contrato. Quando assumia o passivo, quando não assumia. Hoje isso está regulado. Então, lá nos artigos 1142 e seguintes do Código Civil, você encontra o que é estabelecimento e você encontra as regras do trespasse. Então, veja, se eu compro o estabelecimento, eu também, como regra, assumo o passivo, assumo as dívidas, tá certo? Agora, pergunta importante, peraí, mas eu assumo qualquer dívida? Não. A lei diz que a gente só vai assumir as dívidas, a gente quem? Olha, esse que comprou, o adquirente, ele só assume as dívidas que foram contabilizadas. O que quer dizer isso? Ou as dívidas que aparecem numa escrituração, ou as dívidas que foram relacionadas no contrato. Beleza? Então, a regra do Código Civil é que o adquirente, o comprador, responde pelas dívidas contabilizadas. Joia? É claro que se a gente olhar para o ordenamento jurídico inteiro, a gente encontra aí também algumas obrigações
mesmo que não estejam contabilizadas. É o caso das obrigações tributárias, é o caso das obrigações trabalhistas. É verdade. Quem compra o estabelecimento, é claro que tem aí um detalhamento específico para cada uma delas, mas assume essas obrigações, tanto trabalhistas como tributárias. E aí tem alguns detalhes a mais para que a gente converse numa outra oportunidade. Mas o problema é o seguinte, e o vendedor? Será que ele se livra da responsabilidade no momento que ele vende? Se isso fosse verdade, a gente não precisaria se perguntar se o patrimônio dele é suficiente ou não. Então, veja, de acordo com a lei, o vendedor, o alienante, responde solidariamente ao adquirente, olha só, por 1 ano. 1 ano contado da publicação do trespasse ou do vencimento das obrigações. Tudo bem? Então, olha, volta. O vendedor, o alienante, responde solidariamente ao comprador por 1 ano. 1 ano contado da publicação do trespasse ou do vencimento das obrigações. Joia? Fácil? Não confunda trespasse com cessão de cotas. Não é a mesma coisa. Por exemplo, se um sócio vende a sua parte para outra pessoa, isso vai ser dirigido, regulado pelas regras de sociedade, outras regras. Agora, quando eu falo da venda de todas as cotas, da venda do estabelecimento inteiro, aí é trespasse. Também não confunda passar o controle da SA para alguém com trespasse. Veja, controle é apenas uma parte. É bem verdade que é a maior parte da SA, mas é apenas uma parte que está sendo transmitida para outra pessoa. E aí, tudo bem? Tranquilo? Fácil? Joia. Agora, continuando essa nossa conversa. Imagina, meus amigos aí da PUC que também estão acompanhando, que eu venda o estabelecimento. Vendi o estabelecimento para terceiro. E aí? Será que eu posso concorrer ou não com esse terceiro? E aí, povo? Olha só, quando eu vendo estabelecimento, você concorda que está sendo passado também a clientela? Ainda que ela não faça parte, ela vai junto com o estabelecimento. Perfeito. Então, veja, precisava existir alguma regra de não concorrência. E é por isso que a lei diz que se o contrato for omisso, ou seja, se o contrato não falar nada, o tempo de não restabelecimento, quer dizer, de não concorrência, é de 5 anos. Tudo bem? Mas isso apenas se o contrato for omisso. Portanto, se eu quiser, eu posso reduzir esse tempo. Posso limitá-lo e posso até dizer que não existe. Mas na omissão, eu tenho aí esse período de 5 anos sem a concorrência. Um detalhe para concluir o nosso raciocínio é em relação àquelas dívidas que têm caráter pessoal. Como assim? Dívidas que foram feitas com o alienante em virtude dos detalhes pessoais dele. Por exemplo, contrato de locação. Por exemplo, contrato de franquia. Quem já não ouviu falar que a franquia de determinada empresa leva em conta a formação, estudo, condição financeira do franqueado, não é verdade? Então, veja, esses contratos que têm características pessoais, eles não passam automaticamente para o comprador. Cuidado, você às vezes compra a franquia de um determinado estabelecimento e fala, olha, que legal, eu vou trabalhar com isso, só que você não buscou a autorização do franqueador. Você corre o risco dele se recusar. Então, veja, franquia e contrato de locação, quando eu vendo estabelecimento, a parte contrária tem que ter a oportunidade de se manifestar. Se aceita ou se não aceita. E aí? Fácil? Nosso tema de estabelecimento tranquilo? Beleza? Claro que a gente agora vai para o nosso segundo bloco
E nesse segundo bloco, a gente vai contar com a participação dos nossos convidados da UNB, dos nossos amigos aqui da PUC de Minas Gerais, que vão poder fazer as suas perguntas. E aí, vamos continuar? Um rápido intervalo e a gente volta já já.